Professor, para de enrolar e fala logo. Quem ganhou a treta? Senhores, quem ganhou a treta foi esse cavalheiro aí. Francisco Franco, o general espanhol. Vejam, senhores, um presidente, agora presidente, né? Com um cumprimento bastante parecido com a saudação nazista, uniforme militar, uma parada militar, servindo como instrumento de propaganda para esse cavalheiro que tenta mostrar para os opositores ao regime, para o mundo, o poder da Espanha e o poder que ele agora controla. Um líder autoritário que não abre margem para discussão, que é um ditador, governa como quer, quando quer e, se alguém reclamar, já sabe, né? Se é que tinha alguém para reclamar, afinal de contas, oposição ou todos aqueles que não concordavam com medidas adotadas pelo governo foram carinhosamente convidados para morrer, tá? Então, esse é o maior crime de guerra já cometido em solo espanhol. Esse é um governo que desrespeitou poderosamente quaisquer princípios dos direitos humanos, tá? Uma série de crimes de guerra foi cometido ao longo do governo de Francisco Franco e a Espanha nesse momento virou um palco de horrores. Por quê? Porque eu vou falar agora os motivos para vocês. Franco vence e o Estado se torna bastante autoritário. Opositores são perseguidos, mortos e enviados para campos de concentração. Houve uma busca de aproximação com a igreja e com o povo, por meio da revisão das reformas elaboradas por Anhezana, né, o primeiro-ministro da Segunda República Espanhola, e também foi instaurada uma série de leis chamadas Leis Fundamentais do Reino, que, pessoal, eu não vou ficar aqui destrinchando para vocês, o que eu quero que vocês saibam sobre elas é que, de forma a legitimar as atitudes do ditador, ele pegou a lei e a transformou de acordo com aquilo que ele queria. Pronto. Se a lei não legitima aquilo que eu faço, então eu altero a lei de acordo com aquilo que eu quero fazer. Olha só que legal, que justo. Sabe onde isso é possível? Numa ditadura e só numa ditadura. Criancinhas, era isso que eu tinha para dizer. Agora eu tenho 2 exercíciozinhos que eu sei que os senhores adoram. Vamos lá. Primeiro deles, da PUC de Minas Gerais. Sobre o regime salazarista estabelecido em Portugal em 1933, é correto afirmar que a. Eliminou o parlamentarismo no país, limitando os poderes do presidente da República. Salazar limitou os seus poderes, senhores. B. Proibiu a livre organização partidária, impondo ao país uma ditadura inspirada no fascismo. Nossa, professor, essa B aí está bem parecido com o que aconteceu na Espanha. Será que B está correta? Não sei. Vamos deixar ela na dúvida por enquanto? Vamos para C. Reafirmou o regime autoritário, abrindo perspectiva para a realização de eleições diretas. Como assim? Se ele é autoritário, ele não vai realizar eleições diretas? Ele vai dizer quem é o governante? Pronto, acabou? Não pode ser C. D. Preservou o sistema monárquico no país. Preservou o sistema monárquico? Como assim? Não, senhores. Não, senhores. A implantação do regime de Salazar está intimamente associado à queda da monarquia secular que, por tantos séculos, por tantos anos, reinou naquele pequeno país maravilhoso chamado Portugal. Não sei se vocês já descobriram a resposta, mas eu acho que é a B. Nossa, professor, não é que é mesmo? Vamos para a próxima, senhores. Da Unesp, hein? Analise as afirmações sobre a Espanha no período entre guerras. Entre as guerras. Primeira e Segunda Guerra, para ser mais específico. Número 1. A Guerra Civil durou poucos meses. Poucos meses, a gente já viu lá que foi de 36 a 39. Então, eu acho que eu já vou parar por aí, né? O que vocês acham? 2. Em 1923, o general Primo de Rivera, chefiando o diretório militar, tomou o poder, substituindo o governo constitucional e reconhecendo o rei Alfonso XIII. Senhores, a gente não se aprofundou muito nessa questão, mas os senhores sabem que os falangistas eram liderados por Primo de Rivera, tá? Isso aí tá correto. Agora, dentro daquele imbróglio de vai, não vai, quem governa, quem não governa,
houve sim uma situação na qual o general Primo de Rivera apoiou o rei Afonso XIII, tá? Que, em determinado momento, esse rei foi obrigado a abdicar do trono, tá? Mas não foi na década de 20 que isso aconteceu, foi apenas na década posterior. 2 está correta, 1 não. A partir dessa informação, a gente já pode eliminar A, B e I. Ou é C ou é D. Então, vamos continuar. Vamos lá. Aliança de Francisco Franco com o presidente português Antônio Salazar garantiu uma transição democrática tranquila na Península Ibérica. Pessoal, nem vou ler o restante. Tranquila! Olha tudo o que aconteceu. Não tem nada de tranquilo. 4. Em 36, a Frente Popular, composta por partidos de esquerda das mais variadas tendências, venceu as eleições, iniciando um programa de reformas agrárias e de ataques à igreja. Professor, essa está correta, eu lembro que você falou sobre isso. Pois é, essa está certa, senhores. 5 e última. A Falange era o único partido fascista espanhol legalmente reconhecido durante a ditadura de Francisco Franco. Senhores, se um partido é fascista e o ditador também o é, então, nada mais faz sentido do que a relação, um tanto quanto amigável entre esses dois. Então, não sei vocês, mas eu acho que a 5 está certa, eu acho que a 4 está certa, eu acho que a 2 está certa. E isso tudo está representado na proposta D. Era a D a resposta. Senhores, o objetivo da última e dessa palestra foi mostrar para os senhores qual foi a influência e o impacto dos governos totalitários na Península Ibérica. Nós falamos do caso de Portugal, a partir da situação envolvendo Salazar, e agora nós falamos sobre a situação da Espanha e o seu presidente ditador, Francisco Franco. Como os senhores podem notar, o fascismo e o autoritarismo inspirados nos governos de Mussolini e Hitler acabaram chegando e influenciando os governos ibéricos, os governos dos países Espanha e Portugal. Então, a relação entre Mussolini, Hitler e os nossos queridos Portugal e Espanha é visível, pois os governantes que assumiram esses países durante esses períodos conturbados, que ficaram conhecidos como o período salazarista e o período franquista, deixam isso bastante evidente, e foi isso que eu tentei mostrar para os senhores ao longo dessas palestrinhas. Espero que tenham gostado. Estudem todos os materiais que eu deixo à disposição dos senhores e se cuidem até semana que vem.